Pa- A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, ou boa noite, ou boa tarde, ou nessa madrugada, ou amanhecer. Aonde você vai assistir o vídeo, aonde você vai estar vendo. Sejam todos bem-vindos, quero agradecer o carinho, quero agradecer a oportunidade que todos têm me dado. Quero dizer que estou sempre aqui intercedendo por cada um de vocês, Mesmo às vezes não aparecendo no vídeo, mas estou intercedendo pela tua alma, pela tua vida e pela tua família. Amém? Louvado seja o nosso Deus, quem vos fala humildemente aqui é o servo do Altíssimo. E a palavra de Deus disse: recebesse de graça, dai de graça. Amém? Não te preocupa que tu não vai ter que me enviar nem oferta, e muito menos dízimo. Amém? Mas a palavra do Senhor nos diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2, e o título dessa manhã é, 2 Coríntios 3, verso 6, nomeados por Deus. Será que nos dias de hoje Deus nomeia as pessoas? Será que no dia de hoje Deus levanta aquela pessoa? O que você acha? Você tem certeza, sim ou não, que ainda Deus nomeia aqueles que vão levar verdadeiramente a sua palavra, à risca, no padrão? Então, nessa manhã, nós vamos ver na palavra do Senhor. 2 Coríntios 3, verso 6, ele diz: Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui ele está dizendo que ele nos fez capazes de ser o quê? Ministro. Eu e você somos ministro da palavra. Então ele está dizendo que a letra ao mesmo tempo mata. Então muitas das vezes a pessoa faz um curso de teologia, um bacharelado. É bom aprender? É bom. Mas só que tem gente que está o quê? Está estressada. Está ali com a sua mente perturbada. Porque os professores, a maioria deles, são endemoniados que dão esses cursos. Você já ouviu aqueles que se dizem pregador coach? Eu sou infinito, eu tenho um conhecimento vasto. Ele se acha mais que Deus. Então ele não é nomeado por Deus. E aqueles que se acham que mais que Deus não são nomeados pelo Senhor. Ele está dizendo: Ele nos fez também capaz de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E o que adianta estudar que nem louco e ficar louco no fim da história? Porque a letra o que matou? Quis um conhecimento gigantesco, um conhecimento avassalador. De nada adiantou. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Porque não jejua, não se consagra, não ora, não busca. Quer revelação na palavra? Busca em Deus. E ele já está dizendo aqui que é Ele que nos capacita. Amém? E ele diz mais no verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letra, em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Ele está falando da nova aliança do Espírito Santo, ele fala da graça capacitadora. Segundo a Coríntios 9, verso 8, ele diz: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a sua suficiência, abundeis em toda boa obra, abundância espiritual. Efésios 3, verso 20. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai dar toda a estrutura, é Ele que vai abrir a nossa mente, é Ele que vai se voltar para nós, é Ele que vai nos ensinar. É Ele que vai nos botar no caminho que devemos andar. Então nós somos nomeados por quem? Por Deus. Quantos se enganam derramando óleo na cabeça das pessoas? Eis que te digo, eis que falo contigo, eis que o Senhor diz, quando Deus não falou nada.
Aí tu criou uma cobra dentro do teu cativeiro. Não, aquele pastor lá, vou te dizer, ó, ele faz umas coisinhas aí que não é de Deus. Irmão, tô fundando uma igreja aqui, agora tu vai para lá, que tu vai ver que a coisa é bem diferente. Tu vai ver lá o quanto Deus trabalha. Não, ele me proibia de fazer isso, me proibia de fazer aquilo. Não, tinha umas coisinhas lá que ele né, até fazia. Ele era um herege. Por quê? Porque foi levantado pelo homem. Ele não foi levantado por Deus, foi levantado pelo homem. Ele fez segundo o que? A sua vontade. Assim estão muitos. Estão sendo direcionados por si mesmos. Não estão sendo direcionados pelo Espírito de Deus. Nessa manhã, eu quero que você acompanhe todos esses vídeos. A característica do verdadeiro ministro, nomeados por Deus, como devem atuar, né, os ministros, e também chamados para os trabalhos especiais. São 4 vídeos que você deve assistir, que é o complemento de tudo isso. Amém? Então, aqui o que eu estava lhe falando, que aqueles que são nomeados pelo Espírito Santo seguem a obra que foi ordenada e que foi colocada diante dele, para que ele faça a obra, e não obra nomeada pelo homem. Mas no capítulo 4 aqui também, verso 1 ainda de 2 Coríntios, ele diz: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele fala da aflição, da constância e nomeados por Deus. 2 Coríntios 5, verso 18, ele diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, renovação espiritual, regeneração, nomeados por Deus, Efésios 3, verso 7, e pregação ordenada. A pregação é ordenada pelo Espírito Santo. A pregação é ordenada para pregar, doa quem doer. A Bíblia veio para confrontar eu e você. A Bíblia não veio para fazer massagem no ego, muito menos na tua mente, muito menos carícia na tua consciência, o subconsciente e o teu coração. A Bíblia nos mostra os nossos defeitos, nossos problemas no dia a dia. Quem nós somos diante da palavra de Deus, eu e você. Amém? É isso que acontece. Aqui Deus está dando a direção, Deus está dando o quê? O caminho nessa manhã. Nós vamos para o livro de Efésios, capítulo 3, verso 7, nessa manhã. Fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Aqui apostolado de Paulo, dons divinos, poder de Deus, a graça de Deus, Hebreus 2:9, e nomeado por Deus. Olha o que ele fala em Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 23. Se é que permaneceis fundado firme na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, ao qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui o que? Feito ministro. Então, constância, esperança espiritual, 2 Tessalonicenses 2, verso 16, Evangelho universal, Apocalipse 14, verso 6, a fala da fé, Hebreus 4, também, verso 3, e nomeados por Deus, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Lá em Timóteo a Bíblia diz que havia o quê? 7 homens orando. Em Coríntios também fala que havia 7 homens também ali orando e intercedendo. Então, quando o Espírito fala para ele, ó, separa Paulo e Silas, esses dois foram ordenados pelo Espírito Santo, não foram ordenados pelos homens. Hoje a maioria é ordenado pelos homens. Não, Deus está te levantando. Aí criou a cobra, depois está quebrando a cara, porque o obreiro está fazendo um monte de bagacerice. E você sabe que eu estou falando a verdade. Você que está me assistindo sabe do que eu estou falando e sabe o que eu estou lhe dizendo. E você sabe que não é mentira o que eu estou lhe falando. Aí depois está lá, né? Apavorado. Fazer o quê, né? Se o obreiro, muitas das vezes, é mascarado. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Em 1 Timóteo,
nessa manhã. 1 Timóteo. A honra e a glória dada ao nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Mais uma vez o apostolado de Paulo. Aqui Deus é a nossa força, a graça capacitadora, o agradecimento e nomeados por Deus. Tito capítulo 1, verso 13. Perdão, 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. A mim que outrora fui blasfemos, perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ignorância espiritual, a graça de Cristo, misericórdia, Paulo e seu pecado e a perseguição. Então, 2 Timóteo 2, verso 1, você também pode ler. Amém? Aqui ele está dando a característica daqueles que são que? Nomeado. Em 2 Timóteo 2, verso 1, aqui ele fala do apóstolo de Cristo Jesus, né? Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele fala de uma vida consagrada e Cristo aqui é a vida. No verso 11, para a gente encerrar então, ele diz assim: do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Aqui ele fala do apostolado de Paulo, de nomeado por Deus, de mestres cristão e da certeza e do conhecimento. 1 João 3, verso 2 você pode ler também, e também Hebreus 10, verso 22 você pode ler. A honra e a glória dada ao nosso Deus. Aqui ele fala daqueles que são capacitados, daqueles que são nomeados verdadeiramente pelo Senhor. O problema é que a igreja, muitas das vezes, não enxerga, chama de endemoniado, chama de perturbado, chama disso, chama daquilo. Sabe por que eles chamam de louco e perturbado? Porque ele sabe a vida de cada um deles, porque o Espírito Santo que está sobre ele revela o profundo e oculto, a situação da igreja. E por isso que muitas das vezes tu é impedido de chegar ao púlpito, tu é impedido de pregar a palavra para dentro da igreja. Porque eles não querem aceitar que o Senhor está te usando, porque o conhecimento deles, eles acham que é muito mais elevado do que o próprio Espírito Santo de Deus. E isso, infelizmente, nos dias de hoje é uma blasfêmia. As pessoas não aceitam a orientação, não aceitam pegar a Bíblia, apresentar ao Senhor e pedir para que Ele revele a palavra, como ela tem que ser revelada. A interpretação da palavra de Deus só vem do Espírito Santo. O resto é tudo mera coincidência, quando não se coloca Deus em primeiro lugar, quando não coloca o Espírito Santo no estudo da palavra. São conhecimentos humanos, são obras mortas, obras infrutíferas. E quando Deus nos usa na palavra, Ele usa para transformar, confrontar, libertar, abrir os teus ouvidos que estão agravados, abrir a tua mente, para que você possa então entender aonde Deus quer te levar, aonde Ele quer chegar na tua vida. E Ele quer nessa manhã se fazer presente. A honra e a glória, meus amados irmãos, é dada ao nosso Senhor. A mensagem dele eu entrego nas mãos deles, na mão dele, e que o Espírito Santo continue falando forte em vossos pensamentos e em vossos corações. Amém? Inscreva-se no canal, dê o teu like, ative o sininho para que você possa receber as notificações. Uma excelente semana abençoada a todos no nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua casa e a tua família nesse dia de hoje, nessa madrugada, ou à noite, ou à tarde, aonde você estiver me assistindo. Que Deus abençoe, peço perdão e misericórdia se machuquei alguém com as minhas palavras, mas que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Amém?